Nós, quando estamos acompanhando os vídeos das pessoas que nós gostamos, elas sempre nos falam para treinar pesado. Porém, as pessoas falam isso como se fosse uma coisa óbvia, porque para elas são, na verdade, né? Eu até mesmo já aconteceu comigo também. Depois eu parei para pensar, falei, eu preciso ensinar o que é treinar pesado de verdade, como que um atleta treina pesado de verdade. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque nós temos 4 variáveis de treinamento: volume, intensidade, frequência e densidade. Dentro do Twin já explicou cada uma delas? Já. Se sempre tiver uma dúvida, dentro do Twin, mais tema aqui no YouTube. Ok, quando nós falamos de treinar pesado, nós estamos falando de dar um pau no músculo para que ele se abaixe em termos de resistência e até mesmo de volume. Há um processo legitimamente catabólico durante um treinamento pesado e depois ele se recupere e volte a ser o que era, porém, visando uma agressão que foi feita, ele tende a ser um pouco mais forte. Esse é o princípio básico da supercompensação. Toda supercompensação vai acontecer no período que você não está treinando. Logo, você precisa de descanso, de dieta, de suplementação talvez. Inclusive, meu curso de suplementação está para lançar. Mais informações aqui nos comentários de forma fixada. Quando você pensa isso, qual é o fator que mais vai brigar com o poder, a vontade do corpo de ser mais forte? É a agressão em termos de intensidade. Ou seja, se eu pegar um treinamento e fazer ele leve, colocar pouca carga, não ir até a falha, etc., e fazer ele por 4 horas do meu dia, para quem é um iniciante completo, talvez gere alguma progressão. Porém, mais para frente, isso não muda nada. Por quê? Porque é uma coisa que vai estar totalmente adaptável. Você vai fazer aquilo ali dando risada. E tudo que você faz dando risada, o seu corpo não vai ver motivo para aumentar a massa muscular, etc. Então, o treinar pesado não tem a ver com o volume muscular em primeira instância. O volume muscular se adequa a treinamento pesado. Quando você fala de uma frequência de treinamento, vou treinar peitoral 1 ou 2 vezes por semana, vou fazer 4 treinos por semana ou 6 treinos por semana. Essa frequência de treinamento, ela precisa ser pensada depois da variável do treinamento pesado, porque sem ele, não importa se você vai treinar 1 ou 2 vezes por semana. Vou treinar peito 2 vezes por semana. Vou lá, ponho 0 quilos de cada lado, combina com o meu estilo de vida, faço e guardo a barra. Aí você fala, isso não vai gerar hipertrofia. Quando você fala de um treino denso, o que é um treino denso? Fiz um treinamento de peito que demora 30 minutos. É pouco ou muito? Então, é bastante, né, 30 minutos no treino de peito. Isso, mas aí, nesse treino de peito, eu fiz 5 minutos de intervalo entre as séries. E o outro eu fiz 30 segundos. Onde eu treinei mais? Os dois são meia hora. Só que com o intervalo de 30 segundos eu fiquei mais tempo sob tensão. E isso aumenta a densidade do meu treinamento. Lembrando que um treino que não seja denso não quer dizer que é ruim. Questão de objetivo. Treinamento de força máxima. Supino. 3 de 3, por exemplo. Com 3 minutos de intervalo. Treinamento de força. Powerlifter, basista. É um treinamento de baixa densidade. Mas ele pode ser de alta intensidade. Ok. Entendendo essas 4 variáveis, a que a gente não falou aqui, que é a mais importante, é a intensidade. Logo, quando você desafia a sua natureza, a sua sobrevivência, é nesse momento que você fica mais forte. E como a gente explicou, volume, densidade e frequência são importantes. Agora, a intensidade é o mais forte de todos para o crescimento muscular. Beleza, Leandrão, já foi metade do vídeo, você está aqui me enrolando ainda. Então vamos lá, agora é a hora que vai ficar bom. Como é que eu treino pesado de verdade? Obviamente eu tive que fazer essa introdução para que você entenda que quando nós falamos de treinar pesado, você deve levar o seu exercício até a falha. Então você pode treinar pesado com 1 repetição, com 30 repetições. E cada um desses extremos vai determinar um objetivo. Então 1 repetição, eu vou treinar força máxima. 30 repetições, eu vou treinar resistência muscular localizada. Mas os dois, se eu treinar até a falha, eu vou treinar pesado. Mas o de 30 repetições eu vou colocar nada de peso. Treinou até a falha, treinou. Então é pesado para resistência muscular localizada. Hipertrofia, nós sabemos que devemos ficar em mais ou menos
entre 6 a 12 movimentos, tem um nível de aceitação até 15 em boa parte das literaturas de treinamento, mas vamos dizer que seja de 6 a 12, para facilitar, para ficar no arroz com feijão. Lá desde o outro começo de século, o pessoal já treina assim. Quando nós falamos de treinar pesado, automaticamente na nossa cabeça, é normal, vai vir o pressuposto que nós devemos colocar muita carga. Claro, nós vemos um fisiculturista não faz supino com 15 de cada lado, e aí você olha e fala, bom, eu com 15 nunca vou virar um fisiculturista, então eu preciso socar peso aqui, porque ele falou que eu tenho que treinar pesado. É aí que está a parte que a gente tem que entrar um pouquinho mais. O que é pesado para um, não necessariamente é pesado para o outro. Então, o treinamento é para quem? Ah, é para mim. Então, o que é pesado para você? Você vai falar, o que o fisiculturista pega, que é pesado pra caramba. Eu concordo, mas aí no seu humanamente não é possível. Então, qual que é o seu humanamente possível? Eu não sei, porque quanto eu vou saber de carga que eu preciso colocar em cada exercício? É aí que está. Você, quando vai pensar num exercício, não deve pensar na quantidade de peso. Não tem como você saber. Fala aí um supino, quanto é que você pega? Você vai falar, não, eu sei, 30 a cada lado. Tá bom, faz 500 repetições. Você vai falar, não. Então, quando você vai estruturar um treinamento, todas as variáveis vêm antes e a última que você escolhe é a carga que você vai colocar. Então lá, determinei o meu treinamento 5 vezes por semana, cada grupo muscular uma vez por semana. Coloquei que vou fazer 16 séries para um peitoral. Então nessas 16 séries eu posso fazer um GVT 10 de 10 e mais 2 exercícios 3 de 8 cada um. Já escolhi as repetições, 3 de 8, 10 de 10. Poderia ser 12 repetições, poderia ser 5, 6, 7, 8, 9. Não tem que ter preconceito com o número ímpar também. Ou é 3 de 6, ou 3 de 8, 3 de 10 ou 3 de 12. Por que não faz 3 de 11? Logo, você vai escolher tudo isso e agora sim, supino reto com halteres, 4 de 10 e com descanso de 1 minuto, 60 segundos. Qual que é a melhor carga que eu consigo colocar nessas circunstâncias? Vou colocar 30 a cada lado. Como que é esse treinar pesado? Eu vou fazer um movimento completo sempre. Se eu perceber que eu errei a carga, eu tiro. Não tem problema. Não tem que ter vergonha. Vai lá, errei, tira 5 a cada lado. Agora vai ficar melhor. Beleza, movimento completo, eu estou conseguindo fazer? Tô. Coloquei que vou fazer quanto? 12 repetições? 2 para cima, 2 para baixo, tá bom? Tá. Então entre 10 e 14... até a bola do zóio saltar para fora. Então, vou fazer. 10, 11, 12. Consigo fazer mais um pouco? Faço, claro. Eu preciso ir até não aguentar mais. Ok, vamos lá. 13, 14. 14 travei, não aguento mais. Alguém me ajuda a colocar a barra, eu guardo. E isso foi um treinamento pesado. Você vai perceber que se você colocar isso na sua cabeça, boa parte dos intermediários e iniciantes, e menos um pouco os avançados, mas também alguns avançados, não treinam pesado de verdade. E é por isso que não evoluem. Tem um treinamento muito bem feito, só que eles aguentariam fazer um pouquinho mais de repetições. E não fazem porque está estabelecido na tabela que é 10. Chegou em 10, para. Logo, a minha preocupação para treinar pesado não é carga. É ir até não aguentar mais. O músculo não enxerga a carga, ele sente a tensão, o músculo não conta a repetição, ele sente a tensão novamente. E o músculo só vai responder se ele for desafiado. Quem treina assim não vai fazer 10 exercícios de peito. Não vai fazer uma técnica avançada para cada exercício em 10 exercícios. Só faz isso quem treina leve. Quem treina até a falha de verdade, vai lá fazer seus 3, 4, 5 exercícios. Claro que depende do número de séries, tá? Estou falando uma coisa mais genérica aqui. E está resolvido. Enquanto você não treinar pesado de verdade, como eu falei aqui, você não vai explorar o limite do seu corpo. Não importa se é homem, se é mulher, se é bíceps ou se é glúteo. Você tem que levar até a falha. Sempre com prudência. Porque senão você vai se machucar. Eu expliquei aqui num vídeo sobre os 4 tipos de falhas que podem acontecer num treinamento. Porque a gente sempre fala, treina até a falha. Aí você fala, mas agora tem mais falha? Tem, mas não é muito difícil não, é fácil, tá? Você tem que se preocupar com uma falha só. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui.